Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Sabedoria. O Miguel e a Maria Eduarda continuam comigo aqui nessa aula e nós teremos mais uma falando sobre planejamento, mas agora nós estamos falando sobre os 4 tipos de pessoas que fracassam. Dentro da primeira aula, que é sobre planejamento, na segunda aula nós falamos sobre os indecisos e hoje falaremos sobre os poucos instruídos. Aquelas pessoas que têm pouca instrução. Mas pouca instrução do quê? Sobre o quê? Isso é importante a gente falar, não é não? E aí, para a gente entender aqui o significado da palavra, eu vou pedir para que o Miguel leia para mim, por favor. A expressão pouco instruídos refere-se a pessoas com baixo nível de instrução ou educação formal. A palavra instruído deriva do latim instruere, que significa ensinar ou preparar. Poucos instruídos implica que um grupo de pessoas tem pouca ou nenhuma informação escolar, leitura e escrita ou conhecimento geral. Mas o que nós precisamos entender aqui é que existem muitas pessoas que não têm tanta instrução acadêmica, que talvez algumas só estudaram até a 4ª série, como eu conheço algumas, até a 7ª série, né? Ou fizeram até o ensino médio, mas elas são dotadas, elas tiveram uma ideia, buscaram entender sobre aquela ideia que elas tiveram, e colocar em prática. Buscaram saber sobre aquilo, buscaram ter sabedoria sobre aquilo que elas queriam montar, falando sobre o ramo corporativo, né? Elas queriam montar um negócio, elas tiveram então a primeira ideia, o desejo de fazer algo e partiram para saber como fazer aquilo, de que forma poderia montar aquele negócio, como poderiam buscar captar de alguma forma recursos, buscaram um curso, entenderam, estão aí sendo bem-sucedidas. Então nem sempre, e isso aqui não é fazendo nenhuma apologia à escassez de conhecimento acadêmico, mas nem sempre uma pessoa tão bem preparada, né, na questão acadêmica, ela tem condições de ter algo, de realizar algo, né? Então, eu penso que para a nossa área, que é a área ministerial, para que a pessoa ela também seja bem-sucedida como um pastor, como um presbítero, como diácono, um líder de ministério, seja ele qual for dentro da igreja, ele precisa buscar preparação. Tem uma frase que todo crente gosta dela, mas poucos entendem sobre ela, que é: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. É uma verdade. Inicialmente, Deus não olha para isso. É a escolha, vem você. Pode vir. Porém, aquele que foi chamado, ele depois precisa buscar a capacitação. Deus não escolhe os capacitados, mas não significa que Deus também não escolha capacitados. Porque se isso fosse uma regra geral, e não não teríamos pastores que são médicos, advogados que são pastores, ou pastores que são advogados, engenheiros e por aí vai. Nós temos diáconos, pessoas que estão trabalhando no ministério que têm uma formação acadêmica. Então, agora, lógico que quando a gente fala sobre essa capacitação, a gente fala para o ministério. Porém, precisamos entender que temos que buscar essa capacitação em tudo para a nossa vida. Inicialmente, talvez não conheçamos tanto assim com relação àquilo que nós queremos desenvolver, aquilo que nós queremos
colocar em prática, e por isso devemos buscar entendimento, e por isso devemos buscar alguém que conheça sobre aquilo, entenda sobre aquilo, seja sábio naquilo que a gente deseja realizar, seja na área profissional ou na área ministerial. E em Oséias, capítulo 6, versículo 3, fala algo muito interessante que nós podemos trazer para esse momento aqui, e eu gostaria que a Duda lesse para mim. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Olha que coisa interessante, a própria palavra nos ensina que uma das coisas fundamentais é continuar conhecendo quem? Ao Senhor. Mas não só fisicamente. Conheçamos e prossigamos. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí eu preciso gastar tempo para saber como é que Deus trabalha. Não para saber, mas como é que Ele deseja usar a minha vida, como é que Ele vai trabalhar através da minha vida. E é uma das coisas que a gente vai aprender a conhecer ao Senhor, e prossigamos em conhecer, que cada experiência ela é diferente uma da outra com o Senhor. Não é a mesma forma. Da mesma maneira são com as pessoas. Então, com alguém aconteceu de uma forma, com outra pessoa aconteceu completamente diferente. Não existe uma regra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como Ele age, como Ele faz. E como é que nós fazemos isso? Através das Escrituras. Teve uma aula que nós falamos, o próprio Jesus falou para algumas pessoas dizendo: vocês se enganam, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. E Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o conhecimento, ele é importante. O conhecimento de causa, buscar entender sobre aquilo, conhecer sobre aquilo, porque senão nós perderemos muitas vitórias, nós perderemos muitas conquistas por não buscar as instruções, por não buscar o conhecimento, por não buscar o entendimento, por não buscar sabedoria. Isso se faz necessário. Se é na área ministerial ou na área corporativa, nós devemos buscar o Senhor, porque dele vem todas as coisas, como o próprio texto diz. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia, que rega a terra para quê? Para o plantio, para plantar. Existiam duas chuvas, que era a serôdia e a temporã. Uma apontava que é tempo de semear, é tempo de plantar, e a outra vinha dizendo é tempo da colheita, é tempo de colher. Então o povo de Deus, eles seriam sinalizados através dessas duas chuvas, com relação àquilo que eles precisavam fazer. E não é diferente comigo e com você. Se nós somos cristãos de verdade, quem nos sinaliza é o Senhor, de que forma nós temos que fazer, buscando nele sabedoria, entendimento, ele nos dando conexões com pessoas que vão agregar, me levando a entender e a realizar aquilo que eu posso, que eu devo realizar, que eu preciso realizar, que eu tenho que realizar. Então isso é normal. Normalmente o que vai acontecer na sua mente um dia acontecerá realmente, e então você desfrutará de uma grande recompensa. Quando você entende sobre essas questões de sabedoria, de buscar entender, de prosseguir conhecendo, entendendo que isso nunca para, ainda que você não tenha uma instrução acadêmica para aquilo que você decidiu fazer, para aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, mas é importante você entender que normalmente o que acontecer na sua mente, um dia acontecerá realmente. E então
você desfrutará de uma grande recompensa. A outra chave de sabedoria diz: a prova que você ouviu a instrução não foi no dia que você sentou para ouvir, mas no dia em que você decidiu colocá-la em prática. Colocar o quê? Tudo que você ouviu, todas as instruções de sabedoria, todos os conselhos de sabedoria. Hoje eu tenho os dois aqui comigo. Eles estão ouvindo, sentaram hoje para aprender e ao mesmo tempo interagir comigo através da leitura. Em algum momento eles estão falando alguma coisa, em algumas aulas eles falaram alguma coisa. Mas isso significa que eles estão aqui para aprender. A prova de que você ouviu a instrução, de que você entendeu a instrução, não foi no dia que você sentou para ouvir, mas no dia em que você decidiu colocá-la em prática. Uma outra frase de sabedoria é: o seu futuro será aquilo que você está disposto a ouvir e a fazer em prol dele. Quero repetir novamente: o seu futuro será aquilo que você está disposto a ouvir e a fazer em prol dele. Então tome muito cuidado sobre o que você está ouvindo e de quem você está ouvindo, porque o seu futuro está intacto. Nele não existe nenhum problema, nenhuma mancha, mas você pode prejudicar todo o andamento da sua chegada até esse futuro. Tenha sempre ouvidos para ouvir, uma mente para entender, um coração para receber e uma decisão para tomar ou realizar. Tenha sempre ouvidos para ouvir. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito, ele é o nosso mentor, diz à igreja. Tenha sempre uma mente para entender, um coração para receber. Ele é como um celeiro, nosso coração é como um celeiro, que vai recebendo e armazenando aquilo que eu preciso, e uma decisão para tomar, uma decisão para realizar algo. Você pede a Deus uma colheita, Ele lhe entregará um campo e sementes para você plantar. Você tem pedido algo para Deus? Então entenda que você pede uma colheita. Eu quero tanto viver isso, eu quero tanto desfrutar disso, mas Ele não pula etapa, Ele vai entregar a você um campo. Você deve trabalhar muito bem nesse campo, sem olhar para trás, como a palavra diz, não largando a mão do arado. Você precisa trabalhar nesse campo, e aí Ele também vai te dar sementes para que você plante, e no tempo certo, e aí depende da sua obediência, da aprovação de Deus, do tempo determinado por Ele, que você vai colher tudo aquilo que você semeou. Eu espero que você já tenha trabalhado com relação à sua indecisão e que você busque, isso em nome de Jesus, a buscar sabedoria, e que você busque instrução ou instruções para aquilo que você deseja realizar. E eu te aguardo na próxima aula. Eu, juntamente com eles, nós te aguardamos na próxima aula.